Jason Momoa construiu um império de milhões de dólares a fazer de Aquaman. Mas em Language Not Registered for Generation, as pessoas descobriram algo chocante. Ele já não estava a viver na sua mansão. Dormia numa carrinha estacionada no exterior. E essa não era a parte mais estranha. Os documentos do tribunal revelaram acusações nos cenários dos filmes. Histórias de membros da equipa que nunca deveriam ter vindo a público. Quando as notas dos terapeutas foram divulgadas durante um julgamento, tudo mudou. O homem em quem a América confiava como um herói tinha segredos mais obscuros do que qualquer um imaginava. Hoje, estamos a descobrir o que realmente aconteceu à porta fechada. Jason Momoa nasceu em agosto de Language Not Registered for Generation, mas mesmo antes de poder falar, já tudo à sua volta se tinha desmoronado. Os seus pais separaram-se quando ele tinha apenas Language Not Registered for Generation meses de idade. O pai, Joseph, era um pintor havaiano que tinha crescido sem quase nada numa cabana de metal em Guyana. A sua mãe, Con, vinha de uma pequena cidade branca do Iowa e trabalhava como fotógrafa. Eram de mundos completamente diferentes. Joseph não se conseguiu adaptar à vida no Iowa e Con não se conseguiu estabelecer no Hawaii. Assim, quando se divorciaram, Jason acabou por ficar com a mãe no Iowa, a milhares de quilômetros do oceano que o pai adorava. Essa separação nunca sarou. Joseph visitava-nos, mas raramente. Jason cresceu a perguntar-se por que é que o pai se sentia tão distante, mesmo quando o visitava. Crescer em Norwalk, Iowa, não foi fácil. Jason tinha um aspecto diferente. A sua pele era mais escura, as suas feições mais havaianas, e as crianças não o deixavam esquecer-se disso. Havia apenas cerca de Language Not Registered for Generation alunos na sua turma, e ele era um dos poucos que não era branco. Era vítima de bullying por tudo. Pela cara, pelas sandálias, até pelos passatempos. Gostava de andar de skate e de fazer escalada, coisas que não se enquadravam no sítio onde vivia. Os miúdos enfiavam-no em cássifos. Alguns chamavam-lhe anormal. E quando tentava ligar-se ao seu lado havaiano durante as visitas de verão, também o rejeitavam, chamando-lhe Holly, uma palavra para os forasteiros. Não se sentia aceite em lado nenhum. Estava preso entre dois mundos, sem pertencer totalmente a nenhum deles. Terminou o liceu em Language Not Registered for Generation, como apenas Language Not Registered for Generation Anos. Mas, mesmo nessa altura, as coisas pareciam não estar bem. Durante esses anos, jogou futebol com outro rapaz da cidade chamado Brandon Ruth. Na altura ninguém sabia, mas ambos iriam um dia ser super-heróis. Jason como Aquaman e Brandon como Super-Homem. Mas nessa altura, a sua equipa do liceu nem sequer chegou a participar no torneio estatal. É estranho como dois rapazes da mesma pequena cidade, outrora esquecidos no campo, se tornaram mais tarde famosos em todo o mundo. Depois de se formar, Jason sonhava em tornar-se biólogo marinho, sempre adorou o oceano e chegou mesmo a ter aulas de biologia a nível universitário quando ainda estava no liceu. Começou num colégio local no Iowa, depois transferiu-se para a Universidade do Hawaii. Mas tudo mudou em Language Not Registered for Generation. Tinha Language Not Registered for Generation anos e trabalhava em part-time numa loja de surf quando um estilista o viu. Esse encontro acabou com os seus sonhos científicos. No espaço de um ano, Jason ganhou o prêmio de modelo do ano de Language Not Registered for Generation no Hawaii e chegou mesmo a desfilar para a Louis Vuitton. Mas mais tarde, admitiu algo chocante. Foi tudo inventado. Ele tinha mentido na audição para ser notado, dizendo que tinha sido modelo para marcas de topo. Não era verdade, mas resultou. Nesse mesmo ano, houve um anúncio na rádio para uma audição de Baywatch, no Hawaii. Apareceram mais de Language Not Registered for Generation pessoas. Jason esperou Language Not Registered for Generation Horrors só para ter uma oportunidade. Não tinha experiência de representação, nem currículo, apenas aquela história inventada de modelo e muitos nervos. Mas algo nele se destacou. Escolheram-no. E, sem mais nem menos, passou de dobrar t-shirts numa loja de surf a fazer de nadador salvador na televisão. Ficou no programa da Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, construindo o seu famoso corpo e tentando aprender a atuar no cenário, mesmo quando estava assustado e se esquecia das deixas. Mas quando Baywatch acabou, as coisas ficaram difíceis. Mudou-se para Los Angeles quase sem dinheiro. Nenhum agente o queria contratar. Durante 3 ou 4 anos, não conseguiu arranjar trabalho a sério. Serviu às mesas no Colorado, dormiu no sofá de amigos e viu as contas acumularem-se. O título de Baywatch, que outrora o tinha ajudado, agora trabalhava contra ele. As pessoas não o levavam a sério. Em Language Not Registered for Generation, tentou reanimar as coisas ao protagonizar Baywatch, Hawaiian Wedding. O filme foi um fracasso. Os críticos detestaram-no. Ele ficou destroçado. Esse fracasso fê-lo querer deixar de representar e voltar a estudar biologia da vida selvagem. Entra
Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Jason atingiu o fundo do poço. Estava endividado, quase falido, e nem sequer conseguia pagar as prestações da sua casa em Topanga Canyon. Aceitou qualquer trabalho que pudesse encontrar apenas para sobreviver. A única coisa que o manteve vivo foi um pequeno papel numa série chamada North Shore, em Language Not Registered for Generation. Foi a primeira vez em anos que sentiu que tinha uma oportunidade real, mas até isso veio com perigo. Enquanto surfava em Language Not Registered for Generation num local chamado Pahi, conhecido pelas ondas gigantes, o seu leash partiu-se. Ficou preso a quase 1 quilômetro da costa. Já não conseguia mexer os braços. Pensou que se ia afogar. De alguma forma, conseguiu regressar. Mas aquele momento ficou com ele. North Shore era suposto ser a sua grande oportunidade, mas não durou muito. Cada episódio custava cerca de milhões de dólares. A estação gastou mais de milhões de dólares no programa, construindo um cenário de hotel falso que custou $1 milhão. Mas as audiências eram más. A série foi cancelada em Language Not Registered for Generation após apenas Language Not Registered for Generation episódios. Terminou com um suspense que nunca foi resolvido. Nesse mesmo ano, Jason apareceu numa comédia chamada Johnson Family Vacation. Foi o seu primeiro papel num filme, mas não ajudou muito. Ele continuava a ser escolhido como o grande havaiano, nunca como um ator sério. Cansado de estar preso no mesmo tipo de papéis, Jason começou a transformar-se. Começou a treinar jiu-jitsu brasileiro. Os seus treinos eram brutais. Ele seguia algo chamado Programa AR Language Not Registered for Generation. 7 séries, 7 repetições, 7 segundos de descanso. Fazia exercício quase todos os dias, por vezes 3 vezes por dia. Às segundas-feiras, peito. Às terças-feiras, costas. Às quartas-feiras para as pernas. Às quintas-feiras para o core e às sextas-feiras para os braços e ombros. Os fins de semana eram a sua única pausa. Treinava tão intensamente que se magoava muitas vezes, mas continuava. Queria estar pronto para algo maior. Esse treino deu frutos mais tarde, mas North Shore foi um desastre para a estação. A Fox tinha feito uma grande aposta, lançando o programa durante o verão de Language Not Registered for Generation, em vez de passar em repetições. Esperavam que as pessoas fossem atraídas pelo ambiente havaiano. Não resultou. O nome do espetáculo chegou a mudar várias vezes antes de se decidir por North Shore. Apesar de todo o dinheiro gasto e do elenco e da equipa havaianos, não conseguiu manter uma audiência. Depois do fracasso, outras cadeias de televisão também desistiram de fazer grandes programas no Hawaii. No início de Language Not Registered for Generation, Jason Momoa era apenas um ator de Language Not Registered for Generation anos que quase não tinha grandes papéis atrás de si. Tinha feito Language Not Registered for Generation episódios de Baywatch Hawaii e Language Not Registered for Generation episódios de North Shore, mas pouca gente conhecia o seu nome. Isso mudou quando se juntou a Stargate Atlantis na segunda temporada. Assumindo o papel de Ron Dex, tinha Language Not Registered for Generation May, era fisicamente impressionante. Mas a parte chocante foi o facto de não ter experiência em artes marciais. Mesmo assim, disse à equipa que não queria duplos. Queria aprender tudo sozinho. Assim, durante meses, treinou com o coordenador de duplos James Bamford, aprendendo luta de espadas e combate corpo a corpo. Feriu-se tanto nas costelas durante o treino de espada que mal conseguia respirar. Mas manteve-o em segredo porque tinha medo de perder o papel. No final dessa temporada, nem mesmo a equipa conseguia acreditar que este era o mesmo tipo que tinha sido modelo para revistas. Ele não só parecia um guerreiro, como lutava como um. Depois veio o episódio Sateta, em Language Not Registered for Generation, um dos mais brutais de toda a série. O seu personagem, Ronan, foi torturado pelo Wraith e forçado a tornar-se novamente um corredor. Momoa não se limitou a representar a dor. Ele queria senti-la. Recusou-se a usar enchimento. Não fez pausas. Filmava durante Language Not Registered for Generation horas seguidas. No final do dia, teve um colapso de exaustão. A equipa pensou que ele estava a representar, mas depois ele desmaiou a sério. Os paramédicos foram chamados e o cenário fechou durante Language Not Registered for Generation Dias. As pessoas começaram a sussurrar que Jason não era apenas intenso, era perigoso até onde ia para uma cena. O seu colega Joe Flanagan disse mais tarde que Jason era brilhantemente desequilibrado. Mas por detrás dessa intensidade, havia lutas constantes. Em entrevistas dadas entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, Jason disse que fazia cerca de Language Not Registered for Generation % dos sons de Ronan. Grunhidos, rosnados, respirações de guerreiro, tudo inspirado pelo seu avô havaiano. Os argumentistas não gostaram. Um dos produtores, Robert C. Cooper, queria que o Ronan falasse mais. Jason ripostou.
O Ronan tinha estado sozinho durante Language Not Registered for Generation anos. Não era suposto ele falar muito. Era um homem de silêncio e ação. Quando os argumentistas insistiam em escrever guiões muito palavrosos, Jason recusava. Disse que estavam a tentar transformar a sua personagem num guia turístico tagarela. A tensão tornou-se tão grande que Jason ameaçou abandonar a série se não deixassem de diluir a história de Ronan. No final, deram-lhe mais liberdade. Como offset, as coisas também não foram fáceis. Em Language Not Registered for Generation, Jason começou a namorar com uma pessoa que trabalhava com um realizador convidado. Mas o seu estilo de vida selvagem, as festas, os jogos durante toda a noite e o facto de chegar cansado ao estúdio começaram a afetar o seu desempenho. Durante os primeiros episódios da quarta temporada, ele estava tão desligado que eram necessários vários takes para terminar as cenas. David Hollett, outro ator da série, chamou-o à atenção. Até tiveram uma discussão pública. Mais tarde, Jason brincou dizendo que gostava de toda a gente no estúdio, exceto de David Hollett. A relação entre os dois não durou e a equipe teve de alterar os horários de filmagem para contornar as suas ressacas. Os custos de produção aumentaram quase Language Not Registered for Generation Dollars em horas extraordinárias por causa dele. As coisas só acalmaram quando Jason conheceu Lisa Bonet no final desse ano. Ela deu-lhe um aviso sério: muda ou perde tudo. Mas mesmo depois de Stargate Atlantis ter terminado em Language Not Registered for Generation, as coisas não ficaram mais fáceis. Jason ganhava cerca de Language Not Registered for Generation dollars por episódio, mas em Language Not Registered for Generation estava falido. Gastou demasiado, geriu mal o seu dinheiro e não tinha um plano de reserva. Tive de pedir Language Not Registered for Generation Language Not Registered for geração dólares emprestados à mãe só para pagar a fotografia e ir às audições. Aos Language Not Registered for Generation anos. Voltou para o seu quarto de infância no Iowa e dormia numa cama de casal. Pensou em voltar a ser modelo. Chegou mesmo a pensar em fazer telenovelas, algo que jurou nunca fazer. Durante as semanas, viveu à base de massa de macarrão. Nem sequer podia pagar a gasolina para ir às audições. A sua mãe teve de assinar o contrato de arrendamento do seu apartamento em Los Angeles porque o seu crédito estava arruinado. Em Language Not Registered for Generation, tudo mudou devido a uma ação ousada. Jason foi para sua audição de Game of Thrones sem saber muito sobre os livros. O guião quase não tinha falas para Khal Drogo, por isso perguntou se podia tentar algo diferente. Depois, sem aviso, executou mahaca tradicional. Foi alto, feroz e aterrador. Os diretores de casting ficaram paralisados. Não sabiam o que dizer. Depois, pediram-lhe que voltasse e o fizesse novamente para a câmara. Esse momento valeu-lhe o papel que iria mudar a sua vida. Mas, mais uma vez, ele foi longe demais. Em Language Not Registered for Generation, durante as filmagens de Game of Thrones, representou uma cena de raiva que nem sequer estava no guião e acabou por partir o braço de um duplo. A produção parou durante 2 dias. Essa não foi a primeira vez que ele se machucou ou machucou outra pessoa. Em Language Not Registered for Generation, no set de Braven, uma cena de luta o deixou inconsciente. Ele teve que ser hospitalizado com um traumatismo craniano. Ele nunca gostou de usar CGI ou dublês de corpo. Ele queria tudo real, e isso significava se machucar. Nesse mesmo ano, durante a Comic Con da Language Not Registered for Generation, fez uma piada que o seguiria durante anos. Num painel, disse que gostava de trabalhar em Game of Thrones porque podia violar mulheres bonitas. O público riu-se, mas os seus colegas de elenco ficaram visivelmente desconfortáveis. Anos mais tarde, em Language Not Registered for Generation, esse clipe ressurgiu durante o escândalo Weinstein. Jason estava na Austrália quando o caso explodiu. Acordou com milhares de mensagens furiosas. De imediato, publicou um pedido de desculpas público, dizendo-se envergonhado. Disse que essas piadas também magoaram pessoas próximas dele. A reação foi tão forte que começou a fazer terapia para compreender melhor o que o seu papel representava e como separar a representação da dor real. Nesse mesmo ano, as filmagens da cena da morte de Drogo quase o destroçaram. A cena demorou horas a filmar. A maquilhagem era tão realista que Amelia Clark chegou a vomitar. Um membro da equipe desmaiou. O calor, as próteses, a pressão emocional, tudo pesou sobre Jason. Quando as filmagens terminaram, ele chorou durante horas. Ele não estava apenas a abandonar uma personagem, estava a libertar-se de uma versão de si próprio que tinha passado por um inferno. Depois de Game of Thrones, a fama atingiu-o com força, mas não da forma que ele esperava. Começaram a aparecer pessoas em sua casa. Alguns pensavam que ele era realmente Drogo. Tinha pesadelos, violentos, em que não conseguia perceber se ainda era aquele senhor da guerra. Chamava-lhe sonhos PTSD.
E, no entanto, ao mesmo tempo, continuava falido. Não tinha dinheiro para voar para o Havaí. Por isso, ele e um amigo alugaram uma carrinha U-Haul e percorreram a Irlanda à procura da melhor Guinness. As pessoas pensavam que ele estava a viver o sonho, mas ele estava falido, cansado e mentalmente esgotado. Então, em Language Not Registered for Generation, ele correu outro grande risco. Aumentou a sua massa muscular até aos Language Not Registered for Generation quilos para interpretar Conan, o Bárbaro. Foram 6 semanas de treino brutal, mas o filme foi um fracasso. Ganhou apenas Language Not Registered for Generation milhões contra um orçamento de Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Os críticos deram-lhe Language Not Registered for Generation % no Rotten Tomatoes. Jason chamou-lhe grande monte durante esses Language Not Registered for Generation meses de filmagens. Sangrava quase todos os dias. As suas mãos, braços, pernas, sempre cortadas. Recusou-se a usar duplos. Queria que o filme parecesse real, mas tudo o que lhe deu foi desilusão e mais dívidas. Em Language Not Registered for Generation, Fato de Hollywood, Jason fez o seu próprio filme. Realizou Road to Paloma e pagou ele próprio. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation dólares. Pediu os primeiros Language Not Registered for Generation dólares num empréstimo arriscado. Usou a sua moto pessoal. Pediu ajuda aos seus amigos. Até arranjou música dos Rolling Stones. O filme quase não deu lucro, rendendo apenas Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation dólares, mas era profundamente pessoal. Tratava-se de luto, identidade e liberdade, e ajudou a processar muita da dor que tinha carregado durante anos. Mais tarde, nesse mesmo ano, protagonizou The Red Road, interpretando uma personagem nativa americana. Mas o espetáculo suscitou protestos. As tribos reais disseram que o programa as representava mal. Apesar de Jason ser parte nativo havaiano e parte Pawnee, os ativistas afirmaram que o programa não consultou os verdadeiros membros dos Ramapo. Jason defendeu-se, mas as reações aumentaram. O programa foi cancelado após 2 temporadas. Em Language Not Registered for Generation, estava tão falido que voltou a viver numa carrinha. Não porque fosse fiche, mas porque não tinha alternativa. Ele disse a uma revista: "Estávamos a morrer de fome depois de Game of Thrones. Eu tinha bebês e não tinha dinheiro." Enquanto Lisa Bonet e os seus filhos ficaram em Los Angeles, Jason viveu na estrada. Ele disse que isso o ajudava a escapar da pressão, mas na verdade era sobrevivência. Então, em Language Not Registered for Generation, ele recebeu uma audição inesperada. Era para o Batman em Batman. Batman vs. Superman. Ele achava que não tinha hipóteses. Ele interpretou a cena como se o Batman tivesse morrido e outra pessoa tivesse pegado no fato. Foi corajoso, cru e estranho. Zack Snyder gostou, mas em vez do Batman, ofereceu outra coisa ao Jason. Ao Aquaman. Jason ficou chocado. Aquaman castanho, cabelo comprido, tatuagens, camisola laranja. Mas Snyder tinha uma visão e Jason disse sim. As filmagens de Liga da Justiça em Language Not Registered for Generation foram um caos. Zack Snyder afastou-se depois de uma tragédia familiar. Joss Whedon entrou e reescreveu a maior parte do filme. Só mantiveram cerca de Language Not Registered for Generation % das filmagens originais. Jason disse que as refilmagens foram totalmente diferentes. O filme teve um desempenho fraco, tendo rendido Language Not Registered for Generation milhões de dólares, com um orçamento de milhões de dólares. Mas os fãs ainda não tinham terminado. Em Language Not Registered for Generation, a HBO Max lançou a versão original de Language Not Registered for Generation Horrors de Zack Snyder. Jason não filmou nada de novo para ela. Todas as suas cenas já tinham sido filmadas. Ficou surpreendido por as pessoas não se aperceberem de que essas partes tinham sempre existido. Esse corte tornou-se o 4º filme mais transmitido na HBO Max. Depois veio o Aquaman em Language Not Registered for Generation, que chocou toda a gente ao fazer Language Not Registered for Generation $1.000 milhões em todo o mundo. Mas nos bastidores, Jason e Amber Heard supostamente não se davam bem. Durante o julgamento de Heard em Language Not Registered for Generation, ela afirmou que Jason chegou ao set bêbado e vestido como Johnny Depp. A Warner Brothers negou o facto. Disseram que o Jason era profissional, mas a tensão era real. Em Language Not Registered for Generation, Aquaman and the Lost Kingdom era uma confusão. O filme sofreu atrasos, voltou a ser filmado e custou milhões. Foram acrescentados camaleões e depois retirados. 6 empresas trabalharam nos efeitos visuais, mas o filme só rendeu Language Not Registered for Generation milhões, menos de metade do valor original. Para Jason, foi mais um lembrete de que o sucesso nunca é fácil.
Jason Momoa não fazia ideia do que o esperava quando aceitou o papel de Duncan Idaho em Dune. Estávamos em Language Not Registered for Generation e a equipa estava a filmar no deserto de Wadi Rum, na Jordânia, um local tão seco e vasto que lhe chamaram o Vale da Lua. O calor atingia os Language Not Registered for Generation. A situação era tão grave que a equipa só podia filmar durante Language Not Registered for Generation Horrors de Manhattan e Language Not Registered for Generation Horrors à noite. Momoa teve de correr a toda a velocidade através de tempestades de areia, vestindo várias camadas de roupa. Mais tarde, disse que tinha sido uma das coisas mais difíceis que alguma vez tinha feito só para sobreviver ao dia. As filmagens decorreram em tendas com ar-condicionado durante os meses de julho e agosto. A realizadora Denis Villeneuve não queria cenários falsos. Ele queria que o elenco sentisse o deserto sem fim, e Momoa sentiu-o. Na pausa para o almoço, esgueirava-se e gravava vídeos pessoais da areia, do céu e do vento. Só para se lembrar de tudo. 2 anos mais tarde, em Language Not Registered for Generation, Momoa voltou a surpreender toda a gente durante Fast X. Ele estava a fazer de Dante, o vilão, e durante uma cena de perseguição a alta velocidade em Roma, decidiu fazer ele próprio as acrobacias de moto. Sem capacete, sem ecrã verde, apenas Momoa a voar pelas ruas antigas de Roma, sobre pedras molhadas que eram tão escorregadias que pareciam gelo. Os produtores estavam a ver as filmagens e a elogiar o duplo. Depois alguém lhes disse que não era um duplo. Era o Jason. Ele não disse a ninguém, simplesmente fez-lo. Mais tarde, admitiu que era arriscado. Se ele se magoasse, o filme parava e custaria milhões. Mas ele queria que a personagem parecesse real. Foi isso que fez com que Dante se destacasse. Mas nem tudo foi ação em momentos de herói. Em Language Not Registered for Generation, uma faceta muito diferente de Momoa apareceu no Festival de Cinema de Veneza. Ele passou pelo tapete vermelho de um filme chamado The Bad Batch, interpretando um personagem aterrorizante chamado Miami Man. Tratava-se de um thriller distópico de baixo orçamento, filmado nos desertos da Califórnia com apenas Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Ele atuou ao lado de Keanu Reeves e Jim Carrey. O filme era cheio de silêncio, poeira e perigo. Momoa interpretou um canibal. A sua personagem caçava pessoas. Foi chocante ver o Aquaman assim, mas os críticos disseram que isso provou algo. Ele não era apenas um super-herói musculado. Ele podia ser sombrio. Ele podia tornar-se estranho, e isso ajudaria a moldar os seus próximos passos. Um desses passos foi um filme silencioso chamado Braven. Foi lançado em Language Not Registered for Generation, mas o trabalho começou em dezembro de Language Not Registered for Generation. Era inverno em Newfoundland, no Canadá, e foi brutal. Momoa co-produziu o filme. Ele não estava apenas a atuar, estava a ajudar a construir o filme. A neve e o frio tornaram cada cena difícil. O vento cortava a pele, mas Momoa aguentou-se, interpretando um homem simples que tenta salvar a sua família de contrabandistas de droga nas montanhas. O filme não tinha o orçamento de um filme da Marvel, mas recebeu boas críticas. Uma classificação de Language Not Registered for Generation % no Rotten Tomatoes provou que ele conseguia realizar um filme sem efeitos especiais. Depois veio algo completamente diferente. Em Language Not Registered for Generation, emprestou a sua voz ao Lego Movie Language Not Registered for Generation. Era novamente o Aquaman, mas desta vez era um desenho animado em blocos a brincar e a montar o Batman como uma prancha de surf. Ele até gritou sua famosa frase, "Meu homem da Liga da Justiça". As pessoas riram-se e esse era o objetivo. Ele não se levava demasiado a sério. Estava pronto para gozar com a sua própria imagem e era bom nisso. Mas depois vieram os problemas. Em setembro da Language Not Registered for Generation, surgiu uma tempestade na internet. Valkyrie, uma famosa YouTuber e estrela do Twitch, tinha filmado uma participação especial para o filme Minecraft na Nova Zelândia. Ela disse que Momoa gritou com os membros da equipa a altas horas da noite. Ela disse que era difícil de assistir. O Drama Alert publicou o vídeo no dia Language Not Registered for Generation de setembro e o caso explodiu. De repente, já que a Me Too voltou a ser tendência. As pessoas ficaram zangadas e depois houve uma reviravolta. Quando o filme foi lançado em Language Not Registered for Generation, a participação especial de Valkyrie tinha desaparecido. Não foi reduzida, foi eliminada. Algumas pessoas de dentro da empresa murmuraram que o seu papel tinha sido cortado como castigo. Ao mesmo tempo, Momoa estava a dedicar-se a algo com que sonhava há anos. Chief of War, uma série para a Apple TV Plus com um orçamento de milhões de dólares. Era sobre a unificação do Hawaii nos anos Language Not Registered for Generation. Era a cultura de Momoa, os seus antepassados. Ele interpretou Kayana, um guerreiro. Ele não era apenas a estrela. Foi também o co-criador e mais tarde realizou o episódio final.
Mas em Language Not Registered for Generation surgiram problemas. Houve lutas orçamentais. Alguns discutiram a contratação de conselheiros culturais. As filmagens foram interrompidas. Tiveram de deixar o Hawaii e terminar na Nova Zelândia. Muitos nativos do Hawaii ficaram aborrecidos. Esta história era deles. Por que é que não foi filmado em casa? Mais tarde, soubesse que o custo total, incluindo a pós-produção, poderá ter atingido os milhões de dólares. Se for verdade, poderá ser o espetáculo mais caro alguma vez realizado. A Mimoa continuou a atuar. No final the Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation de dezembro. Publicou 2 palavras no Instagram. Chamavam-lhe. Era o início oficial de algo com que sonhava há anos. Faz de Lobo em Supergirl. Mulher do Amanhã. Um anti-herói selvagem e brutal do mundo da DC. Ele sempre gostou de banda desenhada e Lobo era o seu favorito. Ele Cat disse, olá, é o papel perfeito. Mas esse papel não seria limpo. Lobo é violento. Os primeiros rascunhos do roteiro eram tão intensos que a Warner Brothers começou a se preocupar com a classificação PG Language Not Registered for Generation. Mesmo assim, o filme foi lançado em junho de 2021. Mimoa estava finalmente entrando no tipo de personagem que ele amava desde a infância. Entretanto, outro projeto estava a dar que falar. Animal Friends. Era um filme de viagem com Ryan Reynolds e Aubrey Plaza, parte animação, parte ação ao vivo. As filmagens terminaram na Bulgária em Language Not Registered for Generation. Mas o guião foi divulgado no início de Language Not Registered for Generation. As pessoas ficaram espantadas. O humor era cru. Talvez demasiado cru. As piadas eram poucas. Os diretores dos estúdios entraram em pânico. O filme deveria ter sido lançado em outubro de Language Not Registered for Generation, mas foi adiado. Primeiro para agosto, depois novamente para Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation. Ninguém disse por quê, mas as pessoas adivinharam que tinha a ver com a proteção da imagem familiar da Mimoa. E quando os fãs pensavam que já tinham visto tudo, apareceu um estranho esquema. Em novembro de Language Not Registered for Generation, começaram a aparecer anúncios falsos, prometendo às pessoas que podiam investir em imobiliário no Hawaii com Jason Momoa. Ele não tinha nada a ver com isso. Jason Momoa falou imediatamente, dizendo que os anúncios eram mentiras, mas depois fez algo inesperado. Revelou que, em Language Not Registered for Generation, tinha doado Language Not Registered for Generation milhões de dólares para proteger as terras nativas do Hawaii. Lembrou também que, em Language Not Registered for Generation, se tinha tornado num defensor da vida subaquática na ONU. A sua empresa Manalu estava a dar dinheiro para limpar os oceanos. E ele não estava apenas a dar dinheiro. Aparecia em protestos que lutavam para impedir a construção em terras sagradas do Havaí. Depois, vieram as histórias sobre a sua vida pessoal. Conheceu Lisa Bonet em Language Not Registered for Generation e, em julho de Language Not Registered for Generation, nasceu a sua filha Lola. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, chegou seu filho Nakoa Wolf. Casaram-se discretamente a Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Mas exatamente Language Not Registered for Generation anos depois, a Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Separaram-se. Eles mantiveram isso escondido por mais de um ano. Lisa finalmente pediu o divórcio em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation. Não foi pedido dinheiro. Não houve batalha judicial. Tudo acabou num único dia. Os papéis revelam que viviam separados desde Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Mimoa pediu a guarda conjunta. Nessa altura, Lola tinha Language Not Registered for Generation anos e Nakoa Wolf tinha Language Not Registered for Generation. E depois veio Isa Gonzalez. Apenas um mês após a sua separação de Lisa se ter tornado pública, ele foi visto com Isa em fevereiro de Language Not Registered for Generation. Em maio, eram oficiais, mas não durou muito. Em junho, separaram-se. Isa tinha dificuldades com o seu estilo de vida. Ele estava sempre em movimento. Ela queria uma estrutura. Tentaram novamente em julho, mas nunca voltaram a juntar-se totalmente. Em Language Not Registered for Generation, ela tinha seguido em frente com a estrela da NBA Ben Simmons. Depois veio outra tempestade. As pessoas descobriram que Jason Momoa estava a viver numa carrinha. Uma carrinha de luxo no valor de Language Not Registered for Generation dólares. Mas ainda assim uma carrinha. Apesar de seu patrimônio líquido de dólares americanos milhões, ele disse que estava sem casa. Os fãs ficaram divididos. Alguns admiraram-no, outros consideraram-no performativo. A carrinha tinha douche, cozinha, tudo. Ele estacionou-a perto da sua antiga casa. Disse que se tratava de estar perto da natureza. Alguns chamaram-lhe hipocrisia.
Outros dizem que é uma forma de regressar às suas raízes. Anos atrás, antes da fama, viveu numa pequena carrinha na Irlanda enquanto filmava. Mas notícias mais sombrias estavam à espera. Language not registered for generation. Notas de um terapeuta surgiram durante a controvérsia de Aquaman Language not registered for generation. O Dr. Don Hughes tinha aí escrito que Jason aparecia bêbado, agia como Johnny Depp e até queria que Amber Heard fosse despedida. As datas coincidiam com o calendário de filmagens de Language not registered for generation. As acusações eram graves. Por volta da mesma altura, a história de Valky sobre ele ter gritado com a equipe de Minecraft voltou a ser conhecida. A Warner Brothers negou tudo. Disseram que Jason foi sempre profissional, mas as pessoas também se lembraram de outra coisa. Language not registered for generation. Ele tinha brincado durante um painel que o seu papel em Game of Thrones envolvia violar mulheres bonitas. Ele pediu desculpas, mas agora essas palavras estavam de volta às manchetes.